Você sabia que um simples peregrino enfrentou a peste negra e realizou milagres mesmo depois de morrer? Prepare-se para descobrir a verdade chocante por trás de São Roque, um homem cuja fé e coragem desafiaram todas as expectativas. Como alguém que foi preso injustamente e ainda assim transformou sua prisão em um local de milagres. Não perca essa revelação incrível. Fique conosco até o final para uma poderosa oração que pode mudar sua vida. Curioso? Então continue assistindo. São Roque, nascido em 1295 em Montpellier, na França, veio ao mundo em meio a uma família nobre. Imagine-se crescendo em um ambiente repleto de riquezas, onde as oportunidades parecem infindáveis. Porém, Roque logo descobriu que a verdadeira nobreza não está no ouro, mas sim na capacidade de servir aos outros. É curioso como muitas vezes, aqueles que têm tudo aos olhos do mundo, buscam algo que o dinheiro não pode comprar, um propósito. É como se o coração soubesse, desde cedo, que a vida não se resume apenas a desfrutar do que é material. Sua infância em Montpellier, cercada de privilégios, poderia tê-lo levado a um caminho comum entre os nobres da época. No entanto, Roque sentia um chamado maior, algo que o impelia a olhar além dos muros de seu palácio. Quantas vezes nos deixamos cegar pelo conforto e esquecemos de olhar para o mundo ao nosso redor? Roque, mesmo jovem, começou a questionar o valor real das coisas e a perceber que, talvez, seu destino fosse diferente daquele que sua família nobre havia imaginado. A morte de seus pais foi o catalisador que o lançou em uma jornada de fé. Com apenas a herança como bagagem, ele decidiu que essa riqueza poderia ter um propósito maior do que simplesmente aumentar sua fortuna. Ele vendeu tudo e distribuiu aos pobres, um ato que para muitos pareceria insano, mas que para Roque era apenas o começo de uma vida dedicada a um propósito maior. O que você faria se tivesse a chance de redefinir seu destino? Quando São Roque decidiu vender toda a herança e distribuir aos pobres, ele não apenas se desfez de seus bens materiais, mas também rompeu com a vida que todos esperavam que ele levasse. Muitos poderiam se perguntar, por que alguém faria isso? Mas Roque via nessa ação uma oportunidade única de se libertar das amarras da riqueza e buscar um significado mais profundo. É como se ele estivesse nos ensinando que o verdadeiro valor da vida não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar. Após a morte de seus pais, Roque encontrou-se diante de uma encruzilhada. Ele poderia seguir o caminho que sua família nobre havia traçado, vivendo uma vida confortável e previsível, ou poderia atender ao chamado da fé que pulsava em seu coração. Ele escolheu o caminho menos trilhado, aquele que exigia sacrifício e dedicação. Essa decisão radical, de abdicar de tudo para seguir uma vida cristã, nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos diariamente. Será que estamos realmente vivendo de acordo com o que acreditamos ser o melhor? Essa mudança de vida foi mais do que uma simples doação de bens, foi uma transformação de identidade. Roque não queria ser lembrado como o jovem nobre que tinha riquezas, mas como alguém que dedicou sua vida aos outros, em nome de algo maior. E você, está disposto a sacrificar algo para seguir o caminho que realmente acredita ser o certo? Às vezes, a vida nos desafia a deixar para trás o que pensamos ser essencial para descobrir um propósito ainda maior. Quando a peste negra assolou a Europa, poucos se atreviam a se aproximar dos doentes, mas São Roque enxergou nesse caos uma missão divina. Ele percorreu as regiões mais afetadas, oferecendo cuidado e conforto aos enfermos, mesmo quando todos os outros fugiam. Imagine a coragem necessária para se lançar em meio a uma das epidemias mais mortais da história, sem pensar em si mesmo. Roque via Cristo no rosto de cada pessoa que sofria e, movido por essa fé, dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados. A dedicação de São Roque não se limitava a palavras de consolo, ele se entregou de corpo e alma à missão de curar. Muitos relatos afirmam que ele possuía o dom da cura, realizando milagres por onde passava. Esses milagres não apenas aliviaram as dores físicas dos doentes, mas também restauraram a esperança em meio ao desespero. É fascinante como alguém, em tempos de tamanha escuridão, foi capaz de ser uma luz tão poderosa para os outros. A vida de Roque nos lembra que, em meio às adversidades, sempre podemos escolher ser um farol de esperança para aqueles ao nosso redor. Enquanto as cidades sucumbiam à epidemia, Roque continuava sua missão, sem temer a contaminação. Sua fé era tão inabalável que ele acreditava estar protegido pelo poder divino, e de fato, muitos dos que cruzaram seu caminho testemunharam curas milagrosas. Esse compromisso inabalável com os doentes, mesmo arriscando sua própria vida, nos desafia a refletir sobre até que ponto estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos. Será que temos essa mesma fé e coragem para enfrentar as pragas modernas que afligem nossa sociedade?
Após cumprir sua missão durante a peste negra, São Roque sentiu um chamado ainda mais profundo. Ele deveria peregrinar até Roma, o coração da cristandade. Essa não era apenas uma viagem física, mas uma jornada espiritual. Durante 3 dias, Roque orou fervorosamente nos túmulos de São Pedro e São Paulo, buscando renovação e força para continuar sua obra. Essa peregrinação simbolizava sua devoção inabalável e sua busca constante por orientação divina. É impressionante como ele, mesmo já tendo feito tanto, ainda sentia a necessidade de se aproximar ainda mais de Deus. Em Roma, Roque encontrou um novo campo de ação. As ruas estavam cheias de doentes e necessitados, e ele sabia que sua missão não havia terminado. Em vez de buscar reconhecimento ou recompensas, ele dedicou seu tempo e energia para cuidar dos que estavam esquecidos pela sociedade. Cada gesto de caridade, cada palavra de conforto que oferecia, era uma extensão de sua fé. Roque nos ensina que a verdadeira devoção não está apenas nas orações ou rituais, mas em como aplicamos nossa fé no serviço ao próximo. Durante seus anos na Itália, Roque tornou-se uma figura de inspiração para muitos. Seu exemplo mostrava que a fé deve ser vivida de maneira prática, estendendo a mão aos necessitados, independentemente de onde estivermos. Sua peregrinação não foi apenas uma demonstração de devoção, mas também uma forma de levar esperança e cura para além das fronteiras de sua terra natal. E você? Como pode aplicar a fé em sua vida diária, transformando suas ações em reflexo de suas crenças mais profundas? Em sua jornada pela Itália, São Roque se deparou com um desafio pessoal que testaria sua fé ao extremo. Ele, que havia dedicado sua vida a cuidar dos doentes, foi surpreendido por uma ferida na perna, um sinal claro de que havia sido contaminado pela própria peste que combatia. Essa situação poderia ter desanimado qualquer um, mas Roque, em vez de se desesperar, decidiu isolar-se em um bosque, confiando completamente na providência divina para sua recuperação. Esse ato de fé extrema é um exemplo poderoso de entrega total à vontade de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. No bosque, algo extraordinário aconteceu. Um cão, que passava por ali, começou a levar pão diariamente para alimentar São Roque. Esse pequeno milagre foi um sinal de que ele não estava sozinho, e que Deus estava cuidando dele através das formas mais inesperadas. O dono do cão, intrigado com o comportamento do animal, seguiu um dia e descobriu Roque, abandonado, mas cheio de fé. Tocou-se profundamente com a cena e decidiu cuidar pessoalmente do santo até que ele se recuperasse. Essa história nos mostra que, muitas vezes, a ajuda divina pode vir de onde menos esperamos, e que devemos estar abertos para reconhecê-la. Roque, após se restabelecer, voltou para sua missão de caridade com ainda mais determinação. A experiência de enfrentar a peste de frente, e ser curado de maneira tão sobrenatural, fortaleceu sua fé e sua convicção de que estava seguindo o caminho certo. Ele não apenas sobreviveu à peste, mas também se tornou um símbolo vivo da fé inabalável em meio às adversidades. A lição aqui é clara: a fé, mesmo nos momentos de maior escuridão, tem o poder de trazer cura e renovação. Você já parou para pensar em como a fé pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em oportunidades de crescimento e milagre? Após sua recuperação milagrosa, São Roque retornou a Montpellier, sua terra natal. No entanto, a cidade estava em meio a uma guerra, e o clima de desconfiança era palpável. Roque, agora um peregrino sem as marcas de sua antiga nobreza, foi confundido com um espião e preso injustamente. Mesmo em cativeiro, ele não abandonou seus princípios cristãos. Durante 5 longos anos, Roque usou o tempo na prisão para continuar sua missão de caridade, pregando a palavra de Cristo e aliviando o sofrimento dos outros prisioneiros. Esse período de encarceramento foi marcado por sua resiliência e pelo impacto transformador que ele teve sobre os outros, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto muitos teriam sucumbido ao desespero, Roque viu na prisão uma nova oportunidade para exercer sua fé. Ele não apenas suportou as condições difíceis, mas também transformou sua cela em um local de esperança e renovação espiritual. Muitos prisioneiros que antes viviam em desespero encontraram consolo nas palavras e ações de Roque, que nunca deixou de acreditar no poder da compaixão e da caridade. Sua história nos lembra que, mesmo quando somos injustamente aprisionados pelas circunstâncias da vida, temos o poder de transformar nossa situação e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. A morte de São Roque, ocorrida em 1327, foi um testemunho final de sua vida dedicada à fé e à caridade. Mesmo em seus últimos momentos, ele permaneceu fiel à sua missão, e o milagre que se seguiu à sua morte quando o carcereiro foi curado ao tocar seu corpo serviu como um selo divino de sua santidade.
Roque nos ensina que o verdadeiro heroísmo não está na ausência de sofrimento, mas em como respondemos a ele, com fé inabalável e uma dedicação incansável ao bem-estar dos outros. E você, como está respondendo aos desafios que a vida lhe impõe? Como pode transformar seu sofrimento em uma força para o bem maior? Após sua morte heroica em 1327, a vida e os feitos de São Roque não foram esquecidos. Na verdade, sua história ganhou uma nova dimensão com um milagre que ocorreu após sua morte. Quando o carcereiro, que havia nascido com uma deficiência, tocou o corpo de Roque para verificar sua morte, ele imediatamente foi curado. Este milagre não só reforçou a fé de muitos, mas também destacou o impacto duradouro da vida de Roque. Ele foi reconhecido como um verdadeiro santo, com uma vida dedicada a curar os outros e a viver segundo os princípios cristãos mais profundos. O reconhecimento oficial de São Roque veio em 1584, quando o Papa Gregório XII formalizou seu culto. Esse reconhecimento foi um testemunho da santidade de Roque e da influência contínua de sua vida e milagres sobre a fé cristã. Sua história foi oficializada e celebrada, e suas relíquias foram colocadas na imponente basílica dedicada a ele em Veneza. A basílica tornou-se um local de veneração para aqueles que buscam inspiração e intervenção divina, demonstrando como a fé e a dedicação podem perpetuar a memória de um santo através dos séculos. A veneração de São Roque em Veneza e a continuidade de seu culto são um lembrete poderoso de que a verdadeira santidade não é limitada pelo tempo ou pela localização. Ele continua a ser um exemplo de fé inabalável e devoção sincera, inspirando muitos a seguir seu exemplo. As relíquias de São Roque, agora um símbolo de proteção contra as pestes e um testemunho de milagre, permanecem como um farol de esperança e fé. Sua vida e legado nos convidam a refletir sobre como podemos deixar um impacto duradouro em nossa própria jornada espiritual. E você, como pode transformar suas ações e fé em um legado que perdure além de sua própria vida?